É isso aí, estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. E agora vamos falar sobre Twilight Zone, o 7º episódio de Twilight Zone. 7º episódio. Estamos em 70% da série, Tico, da primeira temporada. 70% da série. Chama Not All Men. Nem todos os homens. Esse episódio. Entendi. E realmente não são todos os homens. Não são. Nem todos os homens são iguais, nem todos os roteiristas são iguais também. E com certeza, nem todos os roteiristas são iguais. Isso é a verdade. Esse episódio, ele me lembrou... tem uma cena no meio do episódio que a cidade inteira tá maluca lá e tal. Eles começam a quebrar a cidade inteira. Os homens começam a quebrar a cidade inteira e tal, né? E me lembrou um episódio de Jornada nas Estrelas. Lá da primeira temporada da série clássica, lá nos anos 60, sabe? Qual 68. Que chama The Return of the Archons. Aqui no Brasil veio como o Retorno dos Archons e depois, com essas novas dublagens, novas versões aí, virou A Hora Rubra. Que era um episódio onde o Kirk, Spock e Patota desciam para um planeta e esse planeta tinha uma hora uma hora do dia que todo mundo ficava muito louco no meio da rua e saía quebrando tudo. Que era uma hora de catarse, assim, né? E aí todo mundo quebrava tudo e passava esse momento, né? Esse momento era no final do dia, né? Assim, todo mundo voltava ao normal, continuava vivendo suas vidas normais, arrumavam a cidade, ficava tudo organizadinho de novo, então não sei o que, depois até o próximo período desse, onde todo mundo surtava e todo mundo quebrava tudo. No final do episódio, descobre-se que existia um computador muito do mal, muito do maligno. Muito do maligno. Que controlava essa sociedade inteira. Só que como eles eram seres humanos, que eles tinham emoções e tal, eles precisavam desse momento de catarse, assim, esse momento que eles podiam botar tudo pra fora. Eles botavam tudo pra fora, depois eles voltavam a ser controlados, né? Então eles tinham as pessoas que eram do corpo, né? Que eram as pessoas que faziam parte desse grupo, e tinha as pessoas que não eram do corpo, que eram os rebeldes que sabiam que estavam sendo controlados, sabiam que tinha alguma coisa errada por trás. E esse é um dos... acho que é o primeiro episódio que o Kirk destrói um computador falando com ele, por tédio. Ele fala, o computador dorme e explode. Entendi. Essa era a versão boa dessa história. E agora o Sr. Jordan Peele nos traz a versão não boa. Então, na verdade, eu acho que... eu acho que você fez um ótimo... Boris Sobelman era o roteirista da clássica. Um ótimo exemplo, eu acho, talvez, de algo assim. É que, pra mim, esse episódio foi, em resumo, só um... Sabe, filme de zumbi? Ruim ainda. Ruim, é? Porque eu gosto de filme de zumbi. Então, por exemplo, sabe filme de zumbi que... Tem uma infecção? Tem uma infecção e aí, de repente, todo mundo começa a comer todo mundo. É mais ou menos isso que acontece. Sim. Né? Mas mesmo assim, por exemplo, tem uma... É que eu não lembro agora em que Resident Evil que é. Mas tem uma cena que é logo no começo. Não sei se você assistiu todos os Resident Evil, tá? Eu acredito que sim. Tá. Só se eu tô juntando dois filmes em um, ou um achando que são dois, mas enfim. Tá. Eu acho que eu assisti todos. Tá. Então, tem no começo de um filme, qual o nome da... A Mila Jovovich. A Mila Jovovich. Ela tá lá com alguém que parece ser a filha dela, tal, as coisas numa casa branquinha e tudo mais. É o primeiro filme isso, né? Não. Esse é um dos, sei lá, acho que o quarto, bom, enfim, sei lá, é um dos mais adiante. Que aí começa realmente, ela tá num neighborhood, né, num bairro distante, né?
Aí de repente começa a ver alguém, um monstro não, um zumbi entra na casa delas e tudo mais, elas conseguem fugir. Uhum, Aí sim. elas saem pra rua e tá aquela correria e tudo mais, né? Pessoas, zumbis correndo atrás de pessoas e pessoas correndo dos zumbis. Dos né? zumbis, né? Deu muito essa impressão. Eu tô lembrando De dessa cena, mas eu ser- achava que era no primeiro filme, mas enfim. Não é. Preciso reassistir todos os Resident Evil. No primeiro filme é no subterrâneo e tudo mais. É verdade, tá, ok. Então, e me deu um pouco essa impressão, né? Mas mesmo assim, meio ruim, né? meio, não sei. Porque o filme de zumbi, né? Se a gente. Seguindo essa analogia aí com o filme de zumbi. Os filmes de zumbi, eles a princípio representam essa. Uma das leituras, né? É que o zumbi representa esse lado. Descontrolado do Que ser é humano, né? suprimido, né, pela sociedade e que em algum momento ele estoura. Mas o zumbi, ele meio que é uma libertação da sociedade. Essa sociedade que é tão ruim que precisa que nós nos rebelemos meio que biologicamente contra a sociedade e então a gente tem esse retorno a essa natureza primária que, de um ser caçador e violento que busca basicamente as necessidades básicas, que é se alimentar e se reproduzir e manter a própria sobrevivência. Né? Essa é uma das leituras do zumbi, assim, né, dos filmes de zumbi. Esse episódio não tem essa leitura, até pelo discurso final porque o narrador, né, do Twilight Zone, no caso dessa versão é o Jordan Peele, ele faz geralmente um discurso no começo e um discurso no final. Que é mais ou menos o padrão, O né? padrão, do negócio. Se bem que eu acho que no último não teve discurso final, mas enfim, X. Nesse episódio, nesse discurso final, ele fala que... porque durante o episódio eles questionam se é uma coisa biológica que está sendo afetada, se é um fator biológico que está sendo afetado por esse asteroide que caiu, né, esses meteoritos que caíram. E depois, no final do episódio, é descartado essa questão e que não, as pessoas só viram um motivo para poderem fazer o que elas já queriam fazer naturalmente e colocaram uma desculpa no meteorito. E que nós somos inerentemente maus e que a gente só precisa de uma desculpa para botar isso para fora? Me parece que é isso que o episódio quer dizer. Nós temos um instinto naturalmente mau, onde nós somos naturalmente violentos, que nós temos esse instinto já imbuído dentro dessa característica, dessa... Para usar o termo em voga da internet, dessa masculinidade tóxica, né? Porque esse é o termo que é usado hoje em dia, né? Então, dentro dessa masculinidade tóxica, os homens são todos violentos. Nem todos os homens, como diz o título do episódio, mas tudo que é necessário a princípio é uma desculpa para nós podermos botar para fora esse instinto natural, esse instinto... Olha, assim... Essa é a leitura do episódio, talvez? Não sei. Parece que é isso que eles estão querendo dizer, né? Sim. Mas assim, eu acho que o fato deles tirarem justamente essa parte
por assim dizer, biológica, de dar desculpa de que é o meteoro que estava fazendo isso com a gente. Uhum. E não, é só... nada, né? Sim. Putz, eu acho... Eu realmente odiei essa ideia. Porque a princípio não tem motivo, é só... até o menino que é irmão da personagem principal, né? Que ele é um adolescente, né? Ele é exposto ao meteorito. Ele fica com o meteorito no bolso o episódio inteiro, que só é revelado no final. Deveria ter sido revelado antes, né? Pra não vir de graça no final do episódio, mas enfim, estrutura de roteiro não é o caso, não é o forte, né? Mas no final do episódio ele tem uma fala que ele fala: não, eu me controlei porque eu quis. Eu escolhi fazer. Eu entendo esse ponto do protagonismo em... eu tenho a opção de fazer ou não e eu escolho não fazer. E por isso eu sou uma pessoa melhor em não fazer. Eu entendo o argumento que eles querem, mas... Então, de novo, o episódio parte da premissa que todos os homens são maus. Eles só não são maus... Só não, os homens, né? Só não colocam pra fora os que escolhem não ser maus. Porque ele é mau, mas ele escolhe não ser. Ele faz uma escolha que ele suprime essa violência natural do homem. Então aqueles poucos que escolhem não seguirem esse instinto, que não são violentos. Não, nem todos os homens. Então nem todos são violentos. Tem aqueles que escolhem não ser. É isso basicamente que o episódio tá argumentando. O que vai contra o nosso... Vai contra aquele argumento de que a princípio todo mundo é bom até que faça alguma coisa mal, né? Você é inocente até que te provem culpado. Você é bom até que te provem mal. Né? Não, você é mal, a não ser que você faça alguma coisa boa, né? Nesse ponto, por exemplo, no jurídico, né? Que é... A questão não diz respeito se você é mal ou não. É sim, se você cometeu o crime ou não. Sim. Ou seja, você é inocente. Não importa se você é mal ou não. Então, Você pode ser mal e inocente do crime. Não, tudo bem. Mas ou seja, são... o argumento é que você é inocente até que te provem culpado. Que vai também junto com você é bom até que você faça uma coisa ruim. Né? Sim. A princípio todo mundo é bom. Até que você vê, esse cara não é tão legal assim. O argumento do episódio é que todo mundo é mal. Até que ele escolha ser bom. Ser uma pessoa boa, fazer o bem, é uma escolha e não uma característica natural da espécie. Eu não sei se eu gosto muito desse argumento, assim. Eu concordo com esse argumento. Eu sou estruturalmente contra ele, mas enfim. Assim, vamos lá, as coisas são, principalmente, as coisas são muito complexas, né? Assim, o que eu acho, por assim dizer, a minha, talvez, visão de mundo, ou como eu consigo interpretar as coisas que eu conheço. Eu sempre vi e vejo o ser humano como um animal. Que somos. Sim, mas o que eu quero dizer nesse sentido é que, por exemplo, somos como um cachorro. Ou como um tigre, ou como qualquer outro animal. A única coisa que nos difere é a nossa capacidade de raciocínio. Sim. Tá? O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, da mesma forma que um cachorro ele fica lá 90% do tempo deitado, sem fazer nada, não fazendo nada. Ou também, às vezes, querendo
Ou destruindo o cabo da vassoura, né? Ou destruindo o cabo da vassoura, ou querendo um carinho. Ou seja, a gente é exatamente a mesma coisa. Uhum. Mas também somos capazes, sim, de lacerar uns aos outros sem o menor remorso. Uhum. Ou seja, temos esse lado mal, sem por assim o menor dizer. remorso, algumas vírgulas aí, talvez, não? Não, então, é que aí também entra outra complexidade, por exemplo, a criação da pessoa, a situação, o que o outro que foi dilacerado, por assim dizer, fez com o outro. Uhum. Obviamente, aí isso vai depender de cada exemplo. De caso a caso, mas temos a capacidade de não termos empatia pela pessoa que a gente acabou de matar. Sim, tanto é que, por exemplo, uma das estratégias da guerra é justamente desumanizar o inimigo. Sim. Para facilitar a matar o outro. Mas o que eu quero dizer é, temos esse lado, por assim dizer, mal? Temos. Mas também temos ou seja, não é somos mal ou somos bom. Na minha visão, nós somos tudo isso. Somos mal e bom. Não somos mal, não fazemos porque escolhemos? Na minha visão, sim. Uhum. Concordo. Por exemplo, numa situação de trânsito, o cara me fechou, me xingou, tal, as coisas, e eu não desci ou não bati no carro do outro ou alguma coisa, porque eu escolhi. Sim. Obviamente também pode ser pensando nas consequências legais, etc., morais, mas o que eu quero dizer, eu escolhi não enfrentar o outro. Sim. Mesmo tendo muita vontade. Uhum. Mas então, sob essa sua perspectiva, a gente parte de uma folha em branco e a gente escolhe ser ou mal ou bom. Sim e não. Isso também na minha visão, essa folha em branco também é escrita não só por nós. Nós não somos os únicos que escrevemos o nosso destino, por assim dizer. Ou o que escolhemos, ou quem somos. E sim, também as pessoas o meio em que vivemos, as pessoas que passaram pelas nossas vidas e assim por diante. Mas sempre fatores sociais ou biológicos também. A folha é o fator biológico, por assim dizer, então. Tá. Então, sim, sempre... tudo o que somos como sociedade e tudo mais, sempre tem a base biológica. Tá, mas um filho de um assassino não é necessariamente um assassino. Não necessariamente, obviamente, sim. Então o que influi mais talvez seja o fator social do que o fator biológico, sob a sua perspectiva ou não? Eu acho que o que você sente é o biológico, mas o que você faz são as escolhas com base social. Vamos lá, nesse seu exemplo de assassino. Peraí, vamos fazer uma pausa e a gente já volta com o assassino. Bom, é isso aí. Voltamos com o assassino. Voltamos com o assassino. Bom, então vamos lá. Esse aqui é nosso amigo assassino, né? Vamos lá. O exemplo que eu queria dar. Segunda Guerra Mundial, lá, Alemanha, nazistas. Tá? Se você pegar um guarda lá da SS que matou centenas de judeus lá no campo de concentração. Uhum. Tá? E esse cara, o cara fez atrocidades terríveis. Uhum. E esse cara, em 46, teve um filho. Uhum. Tá? Em 50. O cara era muito jovenzinho na guerra. Tá. Tá? E em 1950 teve filho. Tá? Este filho teve uma experiência... Ou seja, o que eu quero dizer é que a biologia dos dois são basicamente a mesma, são muito semelhantes. Sim. Né? Então a base biológica, vamos dizer que é a mesma. O filho ele já nasceu num ambiente totalmente diferente em que o pai foi criado. Então eu acho que o pai, nesse caso, fez todas as atrocidades que fez,
por incentivo, por assim dizer, da sociedade. Ou seja, tem o aspecto biológico, que tem essa certa agressividade e tudo mais. Tem um ambiente social que é muito propício para violência. Vamos dizer assim, propício para violência. E, a partir disso, ele escolheu fazer as atrocidades. Tá. No caso do filho, tem, vamos dizer, a mesma biologia. A sociedade, o meio em que ele viveu, as pessoas com quem ele conversou e tudo mais, tem uma outra... moldaram ele de uma forma diferente. Que facilitou ele tomar as decisões de outro caminho. E não cometer as mesmas coisas. Então, com a exceção, isso eu digo pro 99% das pessoas. Existem os fatores dos psicopatas que, na minha visão de mundo, não importa como que é a sociedade, não importa como é que as pessoas vivem. Até importa, mas o aspecto biológico de descontrole, de querer matar qualquer coisa, é muito mais forte do que a influência social, por assim dizer. Tá. Então, e é justamente por isso que eu acho que é justamente o argumento do episódio de o meteoro é só uma desculpa, pra mim é absolutamente não só péssimo, e o que me faz odiar essa ideia, principalmente do final, mas como também não faz o menor sentido, justamente pela nossa história. O que não faz sentido, por exemplo, naquele momento, naquele bairro, naquela cidadezinha, absolutamente nada mudou socialmente. O fato de ter os meteoros não mudaria em absolutamente nada. Então não haveria motivo nenhum para que aquilo acontecesse. Sim. Ou seja, não até poderia ter desculpas se fosse, um governo totalitário e tudo mais, que instasse as pessoas. Mas sim. No caso desse episódio especificamente, essa desculpa é horrível. Eu até acho que seria legal se realmente fosse o meteoro que fizesse com que a gente aflorasse esse liberasse, como por exemplo, coisas que o álcool faz, que é tirar um pouco o filtro, né? Sim. E tudo mais. Então eu acho que se fosse um meteoro que tirasse totalmente o filtro e fizesse com que a gente fosse só animais, eu até gostaria da ideia. Mas, Sim. O que eu vejo nesse episódio, e inclusive é um argumento que eu acho que vale para outros episódios dessa série também, é que eles se preocupam mais em fazer o discurso, em passar a mensagem que eles querem argumentar em cima, do que em construir uma história que seja realmente coesa dentro da estrutura narrativa dela. Né? Por exemplo, esse asteroide ele cai na água e ele deixa a água meio ferrugem, meio cor de ferrugem, né? Como se oxidasse, liberasse uma coisa oxidada, não ficar aquela água meio laranjada, meio vermelha e tal, né? Tudo bem. A água cai na água e toda a alimentação de água da cidade fica avermelhada. Tanto que tem uma hora que eles estão jantando lá, e do lado de fora tem o vizinho que tá brigando lá com a torneira que estourou, a mangueira lá que furou e tal, não sei o que, e tá voando aquela água avermelhada e tal, por tudo. E eles saem de casa, porque o cara tá gritando e tal, e eles falam, nossa, essa água tá fedida e tal, né, ninguém aguenta ficar perto, eles ficam fazendo assim na frente do rosto pra tirar o cheiro da água, que eles demonstram ser um cheiro desagradável, ser um cheiro talvez podre, enfim. Depois, tá todo mundo colocando essas pedras dentro do drink no bar e bebendo.
E os caras bebem água que sai... Porque nos Estados Unidos bebe-se água da torneira porque a água é tratada na fonte, né? Não é como aqui no Brasil que a água... A gente precisa refiltrar a água aqui, né? Porque você não vem com muito cloro e tal, né? Lá a água já vem tratada, então a gente pode beber água direto da torneira, né? Assim, sem preocupação. Então, tem uma hora que o cara ele vai pegar um copo d'água, ele pega o copo d'água, ele abre a torneira da cozinha e enche o copo d'água, ele bebe aquela água tá avermelhada. Agora não tem mais cheiro essa água? Tipo, as pessoas no bar bebendo e colocando a pedra dentro do copo, como se fosse um gelo, né, do drink. Todo mundo tá bebendo, feliz da vida. Naquele momento não tem mais cheiro. Então, eles... De novo, é uma questão de estrutura narrativa. Eles introduzem uma coisa na história e no momento seguinte eles ignoram aquilo que eles colocaram. Ou no final do episódio eles aparecem que... eu estava com a pedra no meu bolso o tempo inteiro e eu não fui afetado. Eu escolhi não ser afetado. Isso é um argumento de escolha, quero ou não quero, tal, não sei o que, é um ponto. Mas se é pra eles mostrarem essa pedra no final do episódio como sendo uma peça fundamental da narrativa, me mostra essa pedra no começo, ele colocando essa pedra no começo do episódio, no bolso, alguma coisa assim. E mesmo assim, escolher não ser influenciado, não tem escolha. Ele até pode escolher, eu não quero fazer. Ele ia se controlando de qualquer maneira. Sim, mas a influência estaria ali, mas né? A influência tem que estar lá. E sabe, putz, nesse aspecto, principalmente vendo até o finalzinho de que a pedra não tem influência, torna esse episódio realmente horrível, porque assim, vamos lá, e toda a nossa história? Isso nunca, até onde eu sei, isso nunca aconteceu. Vamos lá, caiu um meteoro, alguém tocou lá no meteoro, agora eu posso... Vou usar esse meteoro aqui como desculpa pra eu sentar... Agora eu posso matar todo mundo, vou estuprar todo mundo... Nunca aconteceu isso. O argumento é que... O argumento por trás... Há 2 anos atrás eu iria lá no museu lá no Rio de Janeiro, que pegou fogo. Daí eu colocava lá a mão no meteorinho lá, que tá na porta. Sai quebrando todo mundo. Agora eu vou matar todo mundo. O argumento é que isso já acontece, né? O argumento do episódio é que nós, homens, já estamos fazendo isso o tempo inteiro. O argumento é esse. Sendo bem sincero, esse é o argumento do episódio. O Stephen Fry é um ator. Mas ator é a principal função, principal trabalho dele. Mas ele é uma entidade. Stephen Fry é um cara muito legal. Ele faz um monte de coisa na internet. Ele tá sempre falando. Ele é um cara que tem posições legais, assim. Ele argumenta muito bem sobre tudo, assim. Ele é legal mesmo ou você tá sendo irônico? Não, eu realmente gosto do Stephen Fry. Tá. Eu acho ele um cara legal. E o Stephen Fry tem uma frase que eu acho que representa muito o que essa série é. O Stephen Fry fala que hoje em dia as pessoas querem ter razão e não ser efetivas. Então a pessoa prefere não passar a mensagem que ela tem pra dizer de uma forma efetiva, mas ganhar a discussão. Sair por cima na discussão. Só que ele não passou a mensagem que ele tinha que passar. Ele só ganhou a discussão em si, o bate-boca. E enquanto uma pessoa efetiva, ela passa a mensagem sem necessariamente ganhar a discussão. O que essa série tá fazendo... em alguns episódios isso acontece bem claramente, elas ganham a discussão, porque elas vão e falam mais alto sobre o argumento que elas querem passar. Olha, essa aqui é a nossa opinião e acabou. E eles falam alto. Só que o episódio em si não é tão efetivo em transmitir a mensagem que eles pretendem defender, porque a narrativa é falha. A narrativa é fraca. Sim. A maneira como eles entregam a história, entregam o argumento,
ele não é efetivo o suficiente para nos convencer de que o argumento é válido. Enquanto o argumento até é válido, só que você pega birra por causa que ele é mal contado. Né? Por exemplo, naquele episódio Rewind, né? O rebobinar. Que o episódio é super bom, tem a câmera que vai e volta no tempo e tal, não sei o quê. O episódio vai indo, e é um episódio interessante. Você vai até o momento final junto, investido naquela narrativa. Eles cortam a narrativa para fazer um discurso. Que eu não acho que é um discurso efetivo para transmitir a mensagem, porque eles quebram a narrativa. Nesse episódio, basicamente não tem uma narrativa, né? Ele é uma narrativa rapidinha ali no começo, da introdução do assunto, não sei o quê. Depois tem uma grande cena de destruição. E aí no final vem o discurso. De novo, se não fosse um discurso, não fosse tão abertamente um discurso, a história seria mais efetiva. Eles conseguiriam talvez convencer melhor as pessoas de que eles têm um argumento bom. Mas porque eles querem ter razão, eles deixam de ser efetivos. Eu acho que esse episódio é muito representativo disso. Ele quer muito ter razão no que ele tá falando. E ele falha em transmitir a mensagem que ele defende. Sim. Sabe, tem um diálogo no final que me pareceu que eles deram pra um bot do Google escrever o roteiro. Que o policial vai lá e pega a carteira de motorista da menina lá e tal, da personagem principal, e fala pra ela, você deveria sorrir mais e tal. Ela fala, eu não vou sorrir mais. Não. E aí emburra a cara assim e sai andando, né? Cara, isso é argumento da internet. Eu já vi esse argumento ser usado em bate-boca de Facebook. Eu já vi esse diálogo no Facebook. Exatamente esse diálogo. Inclusive quando foi o filme da Capitão Marvel, que todo mundo tava na internet tava falando, porque como é que ela chama? Brie Larson, né? Brie Larson não sorria no pôster, não sorria no trailer do filme, antes do filme sair, né? E na internet começaram a fazer por Photoshop ela, só que eles colocavam um sorriso nela, assim, então ela tava sorrindo, tipo, toda séria, mas só o sorrisinho, assim, sabe? Então começaram a fazer isso na internet e tal, não sei o quê. E o argumento era que ela ia ficar muito mais bonita se ela estivesse sorrindo. E aí o contra-argumento era, não, ela como mulher não precisa sorrir para ser bonita. Ok. Quem tem razão ou não vem ao caso. Mas o ponto é que esse argumento, essa discussão, essa troca de frases, esse diálogo específico, é um diálogo de internet, de discussão de Facebook. Bate-boca de Facebook. Quando você usa um bate-boca de Facebook no seu roteiro, eu acho que você não deveria se chamar roteirista. Se auto-intitular roteirista. Simples assim. Eu acho que os roteiristas deveriam se representar melhor. No caso especificamente da Capitão América, da Capitão Marvel. Capitão Marvel. Eu nem sabia dessa discussão. Não teve. Que isso existia. Teve, aconteceu. Porque é Facebook, as pessoas discutem por qualquer coisa. Realmente não cabe, né? Tipo, Capitão América. Ele não tá sorrindo. Mas são coisas diferentes. O cara no meio do tiroteio sorrindo, né? Não cabe. Sim, mas enfim, Facebook, né? Sim. Mas é isso. É que eu acho que é o tipo de argumento que não deveria estar num roteiro. Eu acho muito fraco. Eu acho que realmente essa parte de... O finalzinho, justamente, depois que veio a cavalaria, as forças armadas e obviamente salvaram o dia, né? Eles estão lá naquele hospital de campanha e a moça fala que não tem aspecto biológico, né? Era só uma desculpa. Puta, isso foi... É ruim, é ruim. Eu acho foi fraco. Realmente... Olha, o episódio por si só, até aquele momento, eu acho
fraco. Eu daria... Era fraco, é. Era só fraco. Era ruinzinho, meio fraco, que podia ter um 2,5 na minha nota. Ih, mais um que vai reprovar. Já entendeu, né? Se eu der média, reprovou já, é isso. Não, eu podia dar 2,5 até aquele momento. Mas aí teve a frase fatídica. Puts, mano, E aí? Isso... Quantos, eu odiei, quantos mano. pontos essa frase tirou? Porque realmente... Isso realmente... Meu, destrói tudo que a gente sabe sobre a nossa civilização, sobre a história da humanidade e tudo mais. O quê? Homem faz merda de vez em quando? Faz. Mas também faz coisa boa. Né? Como mulher faz merda às vezes e faz coisa boa também. Exato. Ponto. Civilização. Exatamente. Todo mundo faz coisa boa e coisa ruim. Esse lado animal que faz merda? Temos, mas a gente também tem o cérebro e tem civilização que faz a gente não... Sim. Né? Enfim. Concordo, tem homem que espanca o outro no bar depois que bebe? Tem. Mas também tem O cara que separa a briga, né? Tem o cara que separa a briga. Exatamente. Mas também tem a babá, ou professora que espanca a criancinha porque ela tá incomodando. Sim. Então tem os dois. Tem. E isso faz parte do... Mas se caiu um meteorito, aí já era, Tico. Putz, aí já é. Quanto você vai dar pra esse episódio, Tico? Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né? Até aquele momento, o episódio em si tava bem fraquinho, tal. Com esforço eu daria um 2,5. Tá. Mas, putz, aquele último momento, aquela última cena naquele hospital de campanha e tudo mais, tirou no mínimo 1 ponto. Vixe, já foi pra 1,5. 1,5. Então, por enquanto é 1,5. Porque, primeiro, aquela coisa por si só destruiu o episódio. Né? Porque todo o episódio estava sendo contado mostrando que era a pedra que estava descontrolando todo mundo. Sim. Né? E não é um plot twist, né? Vocês acharam que era pedra, mas não, na verdade era tal outra coisa que tava aqui. Não, né? Era a água do vulcão que tava fazendo a água ficar vermelha. Não. Putz, mano. 1,5 eu acho com que esforço. Olha, eu ia nessa linha também, viu? Eu tava pensando num 2, mas porque eu não quero fazer conta, eu não quero chegar no 1,75, então eu vou dar 1,5 também pra gente não ter que fazer média. A gente vai dar 1,5 mesmo. É isso aí, meu. 1,5 nesse episódio. Foi o mais baixo até agora? Não, o outro teve outro mais foi baixo. Bom, é isso. Aqui, o último foi horrível pra mim e o anterior ainda foi horrível pra você. Tá indo ruim essa série, viu? Começou bem e tá despencando. Realmente, o primeiro episódio eu gostei, foi muito bom. Os 2 primeiros são bons. Sim. Até agora são os melhores. Mas, nossa, aí... Então vamos lá. Vamos esperar a semana que vem, a gente assiste o próximo. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Vamos ver. Obrigado por nos aturar, por mais um episódio.